Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 22 de maio, a lição 9, ela tem como título O Vinho da Ira. A lição de hoje ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículos 1 e 2 e versículo 15, e no capítulo 18, versículos de 1 até 4. O que nós vemos aqui em Apocalipse 17, que ele diz que uma mulher de escarlate, uma meretriz, que no caso é a igreja falsa, de doutrinas vãs, ela se acha assentada sobre muitas águas. Que isto simboliza, assim, uma grande massa de humana, de pessoas, onde todas as nações da Terra aceitam essa doutrina, de mentirosa, de crenças que não condiz com a verdade, deturpada, e que faz uma oposição aberta, uma oposição bem aberta, contra Deus, e se une assim a poderes políticos assim poderosos no mundo, para se fortalecer, e também com o intuito de influenciar reis, povos, nações, e até mesmo pessoas que um dia conheceram a verdade e que serão enganadas por essa doutrina falsa, por promessas mentirosas, que caem nos enganos e mentiras, que até eles mudam leis e tempos de Deus. E este sistema dessa mulher de escarlate, dessa igreja caída, ela tem assim um alcance internacional, com influências em pessoas ao redor do mundo todo. Com seus enganos, Satanás ele está mais enfurecido devido à proclamação da verdade, à proclamação do evangelho, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E quando eles estão proclamando para todas as nações, para tribos, para língua e povo, gera uma ira de Satanás. E com o anúncio do evangelho do reino por todo o mundo, ele fica mais irado ainda. Por isso, Satanás emprega todos os enganos possíveis para cativar a mente daqueles que habitam na terra. E fala ali em Apocalipse 14, 6. E Apocalipse 17, 2, ele continua a explicação do mistério da Babilônia, e essa grande Babilônia espiritual, declarando que ela cometeu fornicação com os reis da terra, Ou seja, ela se vendeu, ela se aliou, com os reis da terra. Mas o que é a fornicação? É uma união ilícita, quer dizer fornicação. E no sistema dessa igreja decaída significa a união com o Estado, do sistema da igreja verdadeira, que está unida com Cristo. Ou seja, essa igreja falsa, ela se une com o Estado, enquanto com a igreja verdadeira, ela se une com Cristo. E essas abominações, essas imundícies que esta igreja falsa, essa meretriz faz isso, que é esta Babilônia espiritual, ela provoca uma ira de Deus, porque essa meretriz ela deu um vinho, para embriagar esses povos todos com mentiras, e o Deus irá realmente ficar irado contra ela,
para essa maldade dela induzir pessoas ao erro. E essa besta de escarlate, né, ou a Babilônia espiritual, que aparece aqui em Apocalipse 17, ela é descrita semelhante àquela besta que surge do mar, em que fala Apocalipse 13, que fazia guerra, né, contra o povo de Deus, né, que nós já vimos isto. E lá fala que ela as vencia. E a besta do Apocalipse 17 também fará guerra contra o povo de Deus no tempo do fim, da mesma forma, no nosso tempo. E assim há uma relação temática, né, entre ambas as bestas. E outro detalhe importante, quando nós relacionamos Apocalipse 17 com Apocalipse 13, nós percebemos claramente que no tempo do fim, o papado vai ter um domínio mundial, assim como ele teve no período medieval, que foi profetizado, né, pela Bíblia. Por exemplo, lá em Apocalipse 13:8 é mencionado: e adorá-la-ão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui fala que todos os habitantes da terra adorarão a besta. E o versículo 3 nos diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, o que fala aqui nesse texto, né, do verso 3 ali, fala que em um determinado momento em que essa besta seria ferida, e que depois a sua ferida foi curada, ela agora ela está nas seguintes condições. Veja lá, que diz lá Apocalipse 17:8: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aqui nós vemos que existem 3 fases, né, dessa besta de Apocalipse 13, que tem relação com Babilônia espiritual de Apocalipse 17, onde nós vemos que é o mesmo poder. A fase da besta, que era o esteve viva, ou seja, aqui João identifica que esse poder existiu no passado, que é uma referência à Roma papal, no período medieval, que fala Apocalipse 12 e 13, que dominaria o mundo por 1260 anos, que foi justamente o período, né, que o papado perseguiu o povo fiel de Deus. E a época que foi conhecida como a época da Inquisição, que foi do período de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo, que também menciona isso em Apocalipse 13, 5 e Daniel 7, 25, que no caso Daniel profetizou esse domínio papal, ou seja, por 1260 anos. Já a fase que fala que a besta não é, se refere ao período que a besta foi ferida mortalmente, que aconteceu em 1798, quando o general Berthier, a mando, né, do general Napoleão Bonaparte da França, prendeu o Papa Pio VI e o levou cativo. Tudo profetizado, tudo falado por Daniel. E o Papa morreu no cativeiro. Já a fase de ferida mortal sendo curada, ou do reaparecimento, né, do poder da besta, o poder papal, se refere à cura ferida mortal, que segue um processo de cura
desde que o papado voltou com a sua força total. Porém, esta força se identificará mais no tempo do fim, que é o nosso tempo. Por isto, quando nós estudamos Apocalipse 17 com Apocalipse 13, nós entendemos que Apocalipse 13 descreve a besta que surge do mar no seu período de cura. E Apocalipse 17 menciona o ressurgimento do poder da Roma papal após a união de Roma com os poderes políticos, que vindo mais fortalecido no tempo do fim, voltando a perseguir aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E o apóstolo João, em sua visão, ele menciona em Apocalipse 17, versículos de 1 a 2, ele diz lá: veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram reis da terra, com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Nesse texto, quando fala que um dos 7 anjos, que ele conversa com João, são os mesmos anjos portadores das pragas, onde denota que a informação seria transmitida a João sobre as 7 pragas últimas no fim dos tempos. E esta relação ela é confirmada pelo fato de que o anúncio do julgamento da grande meretriz ocorre sob a 7ª praga pelo mesmo anjo. E quando o anjo fala a João: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, a declaração de Apocalipse 17 está ligada ao secamento do rio Eufrates, que também ocorreu, que deveria ocorrer que deve ocorrer na 6ª praga, que fala Apocalipse 16, 12. E a meretriz, ou a prostituta, é a Babilônia espiritual, é a Roma papal, como nós já falamos, que se une a poderes políticos, uma união com o Estado que busca obter mais poder, que acontecerá no tempo do fim, no tempo que nós estamos chegando. E menciona por prostituta, aqui em Apocalipse 17:1, é a representação de crenças deturpadas que ela faz, que se une a outras doutrinas, que não observam todos os mandamentos de Deus e que nós vemos nos dias de hoje. E já estão vendo essa união da Igreja Católica com algumas igrejas evangélicas, e fazendo reuniões, levando a mentira ao mundo, totalmente contra o que Jesus pregou, e se fortalece com a união ilícita com poderes políticos do mundo. João Apocalipse 17:1, ao mencionar em seu livro a mensagem do anjo, que diz lá que essa prostituta está assentada sobre muitas águas, aqui quer dizer que essa igreja, no caso a mulher que fala ali, é que esta igreja ela está com muitas águas, se representa assim, com bastante pessoas no mundo em todo, uma massa humana, pessoas que ela consegue dominar em todas as nações da terra. E fala no verso 2 de Apocalipse 17, fala que a igreja se prostitui com os reis da terra, ou seja, faz negociatas com governantes no mundo para dominar, para embebedar, como fala em Apocalipse, para embebedar os habitantes da terra, para enganar, para falar mentiras sobre o Altíssimo, que menciona na Bíblia. Quando o vinho puro, que é o sangue de Jesus na cruz do Calvário, o novo evangelho, ele é distorcido por eles, e os ensinamentos da palavra de Deus são substituídas por mudanças de leis de tempos divinos, pelos ensinamentos mentirosos, por líderes religiosos humanos, e torna-se o vinho da Babilônia, que fala em Mateus 15, 9.
E é só nós observarmos na Bíblia que Deus fala a todas as pessoas: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, que ele fala lá, Apocalipse 18:4. E João aqui ouve a voz do céu fazendo esse clamor para as pessoas saírem, porque senão eles receberão a ira de Deus. E Deus está pedindo para todos saírem dessa Babilônia espiritual hoje, por esse mal que faz a meretriz em todos os segmentos da sociedade, em todos os países está fazendo esse mal. E tem assim um alcance amplo, né, que vai levar assim, ao engano até as pessoas eleitas que conheceram a verdade, serão enganadas. E Deus fala para saírem fora desse sistema demoníaco que está prestes a cair. E sobre ela cairá pragas de Deus, que Deus irá enviar essas pragas. E esse lugar que a Bíblia menciona, até fala assim de morada de demônios, né? Veja que coisa horrível. Esconderijo de todo tipo de aves imundas e detestável, que fala em Apocalipse 18:2, é sobre estes cairão a ira divina. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, né? Para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, a manusear melhor as Sagradas Escrituras, a entender melhor esse livro do Apocalipse, que é muito importante para o fim dos tempos, e você não cair no engano dessa mulher de escarlate, dessa igreja falsa, dessa igreja que está se unindo com poderes políticos para dominar o mundo e dominar você. E meu amigo, minha amiga, e não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? E com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.